Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com novas formas de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Se você for seguir as orientações do seu avô e do seu avô, seu bisavô, você vai estar desatualizado, porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem, mas para o mundo de hoje isso não funciona mais. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva. Você vai até o supermercado comprar 1 quilo de açúcar, enquanto você está na fila esperando para pagar o açúcar, você começa a conversar com alguém, alguém te dá uma ideia e você fatura $1 milhão. Você foi para comprar 1 quilo de açúcar e você saiu com a ideia de $1 milhão. Mas para isso acontecer, nós temos que ter a mente aberta, porque a nossa mente é igual paraquedas, só funciona aberto. Se o seu paraquedas não abrir, você vai morrer. A mente, para funcionar, a condição sine qua non é que ela tenha uma mente aberta. E, infelizmente, nós aprendemos muito na faculdade uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro. Eu digo sempre que na faculdade de medicina, que eu conheço muito bem, nem tudo que é verdadeiro é ensinado e nem tudo que é ensinado é verdadeiro. Isso tem que ser revolucionado. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar. Porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado, mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria, porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. E eu acho que se é lhe dado um potencial e você não exercita esse potencial, quando você chegar lá do outro lado, quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima: o que você fez com esse potencial, com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso, que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Você acha que ele sabe que ele vive na água? Não. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a consciência, a experiência de viver fora d'água. Como ele não saiu da água nunca, ele nunca teve a experiência de sair da água. Então ele não sabe que ele vive na água. Essa analogia eu quero fazer para você com paradigma. E o paradigma é muito simples. Houve uma época que a Terra era chata. Quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa para o porto, se despedia do marido. Antes de voltar para casa, ela se vestia de preto, que ela ia ficar de luto, que a maioria não voltava, porque morria durante a viagem. A maioria morria, na realidade, de escorbuto. Mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto, deficiência de vitamina C. Mas muitos
o navio afundava e eles não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, de que o mundo é redondo, quando o mundo era plano, era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Olha que interessante. Quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida hoje é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Se você não conhece a causa, você não consegue reproduzir o efeito. Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se estiver na hora certa, no lugar certo. Eu quero saber se vocês tomarem o dinheiro de você, se você ganha de novo. Porque pode acontecer que quem tivesse naquela hora certa, naquele lugar certo, seja você ou seja outro, ia acontecer. Para quem tivesse naquele lugar certo, na hora certa. Eu quero saber se poder tirar tudo que você tem, você consegue ganhar de novo. Aí você conhece o caminho das pedras. Se você não conhece a causa, você não consegue na vida reproduzir os efeitos. Sabe onde é que uma cadeira de balanço vai? A lugar nenhum. Sabe por quê? Ela oscila. Se você puser mais energia nela, ela oscila mais. Ela não sai do lugar aqui, ó. Você deve conhecer gente assim. Você encontra, passa-se o tempo, você encontra de novo, a pessoa está no mesmo lugar. Dessa vez vai, não foi. Dessa vez vai, não foi. Por outro lado, isso aqui é um carro Fórmula 1. Carro Fórmula 1, como você sabe, é igual um avião. Ele não tem marcha ré. Ele só anda para frente. Ele foi feito para avançar. Então uma pessoa pode ter uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, você deve conhecer muitos, e uma pessoa pode ter estrutura psicológica de carro Fórmula 1. Se a pessoa tiver uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é mudar a estrutura psicológica dela, porque o conhecimento advindo de fora não vai resolver o problema, não vai transformar uma cadeira de balanço num carro Fórmula 1. Se o seu pneu dianteiro direito está gastando, e você trocou o pneu e gastou de novo, e você trocou o pneu e gastou de novo, é melhor se alinhar as rodas, porque o problema está no alinhamento das rodas, e aí o seu pneu dianteiro não vai gastar mais. Eu digo que o especialista cada vez sabe mais de menos, vai ter uma hora que ele vai saber tudo de nada. Uma vez eles perguntaram por Charles Darwin, se eu pudesse resumir em uma frase toda a sua teoria, o que o senhor diria? E ele respondeu, eu diria que não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, mas sim aquelas com a maior habilidade de adaptação. Não são os mais fortes ou mais inteligentes, os que se adaptam melhor. Não são as empresas mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, aquelas que têm maior habilidade de adaptação. A coragem nasce conosco, os medos são aprendidos. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. As coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens, a aprender a gostar de problemas, porque os problemas são os nossos melhores amigos, eles que nos fazem crescer. E você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então você, nos primeiros 3, 4 minutos que você conhece alguém, vai fazer uma diferença muito grande para você, o modo como você se comporta. Você vê, o mundo é totalmente incerto, e nós temos que estar preparados para essa incerteza, porque nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim, de repente o dólar sobe, de repente o dólar cai, aí toda a estratégia que você fez vai por água abaixo. É um conhecimento por trás do conhecimento que faz a diferença. O que se faz assim?
Então, se você está preocupado com a sua saúde, que é a maior riqueza que você tem no mundo, tem nada que pareça com isso. Eu tive a oportunidade de fazer pré e pós-operatório durante 3 anos com o Dr. Michael DeBake em Houston, e ele recebia mais de 100 pacientes por dia. Eu cuidava daqueles que falavam português e daqueles que falavam espanhol, e eram todas pessoas multimilionárias que às vezes chegavam lá nos próprios aviões com vários seguranças e etc., doentes, e iam ver o Dr. DeBake, e naquela relação médico-paciente, eles diziam para mim assim: Dr. Ribeiro, eu daria tudo que eu tenho para recuperar minha saúde. Eu daria toda a minha fortuna, toda a minha riqueza para recuperar minha saúde. E você tem a saúde, às vezes não dá valor para ela. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã, e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã caminhando na praia, ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele. Ele se aproximou e perguntou para o jovem: o que você está fazendo, jovem? Está dançando? Ele falou: não, eu estou jogando estrelas do mar de volta ao oceano. A maré está baixa, o sol está quente, e essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. O escritor olhou para o jovem e disse: será que você não entende, jovem? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia. Existem centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer nenhuma diferença no total. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever, naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele se juntou ao jovem, e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu não sei qual o impacto que essa nossa conversa vai ter em você, mas eu vou dizer uma coisa: se fizer diferença para um de vocês, eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado.